Bom, vamos começar aqui a nossa aula. Nessa primeira aula aqui, eu vou começar aqui os principais conceitos de definições de estatísticas, conceitos de estatísticas, início às variáveis aleatórias, para vocês entenderem, né, o que que são, né, as variáveis aleatórias. Então, essa primeira aula seria mais uma aula introdutória para que vocês entendam quais são os principais conceitos de estatística. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai ver como fazer análise das variáveis, né, como fazer interpretação, extrair resultados a partir de variáveis. Então, essa primeira aula aqui, a gente vai começar aqui com os conceitos. Então, vamos começar aqui a aula. Bom, então a palavra estatística, ela vem da palavra estado. Então, o original da estatística é a coleção de informação de interesses para o estado a respeito da população. Então, lá antigamente, na Idade Média, há muito tempo atrás, né, alguns séculos atrás, cada estado tinha um interesse em conhecer a quantidade, né, de cada item que tem no seu estado, por exemplo. Qual é o tamanho da população, quantas pessoas vivem em cada região, qual é o número quais são as riquezas que cada estado possui, então qual é a quantidade que um estado produz de determinado produto, então quanto cada estado produz de arroz, quanto cada estado produz de ouro, por exemplo, né, minerais, e qualquer outro tipo de característica, produção de leite, por exemplo, um certo tipo de alimento. Então eles queriam era quantificar essa quantidade, o quanto que cada estado produzia. O objetivo da estatística a partir de então é reduzir os conhecimentos. Então, na verdade, reduzir não, desculpa, resumir os conhecimentos, né? Reduzir aquele montante de informação em um grupo pequeno, em medidas-chave para que os governantes pudessem formular programas de governo para a população em geral. E a partir daí, nos próximos séculos, essas ideias, né, de quantificar, né, esses dados que tem de cada estado, ele foi expandido para as mais diversas áreas de interesse. Foi para a indústria, para hospitais, para seguradoras. E hoje em dia, a estatística é essencial em todas as áreas do conhecimento. Então, vocês, por exemplo, com certeza vão precisar fazer uma análise estatística no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, vocês estão assistindo essa aula porque vocês, de alguma maneira, vão precisar utilizar a estatística na área de vocês, ou na área da saúde, mas aí pode se estender para diversas áreas, área biológica, área tecnológica, área de ensino, e tem. Hoje a gente pode usar a estatística em qualquer área do conhecimento. Bom, o que a estatística faz? A estatística, ela estuda fenômenos que a gente chama de fenômenos, chamados fenômenos probabilísticos. Então, os fenômenos probabilísticos, eu vou destacar aqui. Bom, fenômenos probabilísticos são fenômenos que apresentam variações entre os seus resultados. Então, basicamente, a estatística ela se resume à variação entre resultados e entre indivíduos. Então, por exemplo, se eu coleto um número do indivíduo, por exemplo, vou perguntar a idade do indivíduo. Então, cada indivíduo vai ter uma idade diferente. Se eu vou medir, por exemplo, o nível de colesterol do indivíduo. Então, cada indivíduo vai ter um nível de colesterol diferente. Então, o que vai acontecer? Eles vão variar, os resultados vão variar entre eles. Então, se eu aplico um questionário, ou um questionário socioeconômico, um questionário de saúde entre os indivíduos, a resposta vai variar. Cada indivíduo pode ter uma resposta diferente. Pode ser que tenha algumas coincidências? Pode ser indivíduos que tenham a mesma idade, o mesmo estado civil. Alguns indivíduos podem ter similaridades, mas eles podem variar. Então, os resultados não necessariamente vão ser iguais. E se eu tenho muitos resultados possíveis, provavelmente eu vou ter muitos resultados diferentes. Então, esses resultados, esses fenômenos, são chamados de fenômenos probabilísticos.
Então são fenômenos, eles têm algumas similaridades entre as repetições, porém é uma variação que o pesquisador não pode controlar. Então, vai ter situações onde eu não. Eu espero que ocorra, por exemplo, se eu vou medir o colesterol de 1.000 pessoas, eu posso imaginar quais seriam os valores que vão ser mais comuns. Então, eu sei que a maioria das pessoas está concentrada dentro de uma faixa de colesterol. Se eu for medir, por exemplo, o índice de massa corpórea, então eu não sei exatamente qual vai ser o resultado, por exemplo, da média daqueles indivíduos, mas eu sei mais ou menos onde vai estar. Então, por exemplo, a média do índice de massa corpórea, com certeza, é muito improvável que seja 30, por exemplo, ou é muito improvável que seja 18. Eu espero que oscile lá na casa dos 20 alguma coisa. Então, fenômenos probabilísticos, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, assim, eu tenho mais ou menos ideia do que pode acontecer, mas eu não sei qual é o valor exato. Então, é por isso que a gente precisa ter os resultados das amostras dos indivíduos. Então, aqui, para a gente entender melhor, eu coloquei aqui alguns exemplos de fenômenos probabilísticos. Então, por exemplo, lançamento de uma moeda. Então, esse exemplo seria o exemplo mais simples que existe de fenômeno probabilístico. Então, se eu lanço uma moeda, então vamos supor que essa moeda seja honesta, por exemplo. Então, se essa moeda é honesta, a probabilidade de cara é a mesma probabilidade de coroa. Então, eu vou ter 50% de chance da moeda ser cara e 50% de chance de ser coroa. Então, eu não sei qual é o resultado. Se eu lançar aqui e vocês afirmarem para mim que o resultado vai ser cara, eu diria assim que vocês estariam chutando, né, o resultado, né? Vocês estão tentando adivinhar. Então, por exemplo, você afirmou que é cara e saiu cara. Aí a pessoa fala, eu falei que não ia sair, eu falei que ia sair cara. Então, a pessoa teve sorte, né? Não é que a pessoa sabia que ia sair cara. A pessoa deu um palpite lá e aconteceu aquilo que a pessoa tinha falado anteriormente, mas ela tinha uma chance de 50% de estar certa e tinha uma chance de 50% de estar errada. Então, por mais que a pessoa fale, eu tinha certeza que ia sair essa face, ela acabou dando sorte de ter saído aquela que ela falou, né? Poderia não ter saído. Então, por exemplo, se eu repetir esse lançamento 10 vezes, obviamente não vai dar 10 caras. É muito improvável que dê 10 caras. Então, se a moeda é honesta, eu espero que saia mais ou menos metade de cara e metade de coroa. Mas só que dessas metade mais ou menos, eu não sei qual lançamento específico vai ser cara e qual lançamento específico vai ser coroa. Então, antes de cada lançamento, eu não sei qual vai ser o resultado possível. A única coisa que eu sei é que a chance de ser cara e coroa para cada lançamento é 50%. Eu tenho 50% de chance de sair cara e 50% de sair coroa. Então, esse seria o tipo de fenômeno probabilístico mais simples que tem, onde eu só tenho duas respostas, cara ou coroa. Um exemplo um pouco maior, né, com mais resultados possíveis, seria o lançamento de um dado. Então, o lançamento de um dado, o que muda agora? Vamos supor que esse dado é honesto também. Então, eu estou lançando aqui um dado honesto. Então, o dado ele tem 6 faces, né? Então, ele tem a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou até desenhar aqui o dado. Então, eu tenho lá o dado. É um cubo, né? Então, eu tenho 6 faces possíveis. Então, vamos supor que, sei lá, eu tenho lá a face 1, né? Vamos supor que essa face aqui é 2. Essa aqui é 3. Então, geralmente os dados são representados pelos pontinhos, o número da face 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 resultados possíveis. Então, eu tenho 6 resultados. Então, vamos supor que lá a pessoa que acha que adivinha tudo chega e fala assim: olha, eu tenho certeza que vai sair a face 3. Então, ela joga lá e saiu a face 3. Então, ela tinha certeza que ia sair a face 3? Não, ela deu um palpite lá e coincidiu de ter saído a face 3. Então, qual é a chance dela ter acertado, dela acertar? Então, a chance já é um pouco maior, já é um pouco menor, desculpa. Então, a chance dela estar certa é 1/6. Então, ela deu um palpite entre 6 resultados possíveis. Então, aqui a probabilidade de cada face é 1/6, supondo que esse dado é honesto, obviamente, né? Então, se cada face tem a mesma probabilidade de sair,
a chance de eu estar certo é 1/6. Então, se eu repetir, se eu lançar os dados várias vezes, por exemplo, se eu lançar o dado 1000 vezes, vai acontecer de sair muitas vezes cada uma das 6 faces. Eu espero que cada uma das 6 faces apareça com uma frequência próxima de 1/6. Então, por exemplo, vamos pensar assim: se eu lançar o dado 6.000 vezes, então se eu lançar o dado 6.000 vezes, cada vez pode, por exemplo, no primeiro lançamento saiu a face 3, depois saiu a face 4, depois a face 6, depois a 3 de novo, depois a 1. Então vai saindo as faces, mas aí ao longo do tempo, né, ao longo de muitos lançamentos, eu espero que cada face tenha mais ou menos mil vezes cada face. Então pode ser que uma seja um pouco para mais, uma pode ser um pouco para menos. Então o fato, por exemplo, de ter saído muito mais a face 3 do que a face 1, por exemplo, se o dado é honesto, isso aí não interfere no próximo lançamento. Então cada uma vai ter uma chance de 1/6 de sair. Agora vamos para alguns exemplos de fenômenos probabilísticos mais aplicados, que seria, por exemplo, reação de um paciente a um medicamento. Então essa reação ao medicamento pode ser eu posso, por exemplo, será que o paciente reagiu bem ou mal ao medicamento? Então existe uma possibilidade dele ter reagido bem, mas também existe uma possibilidade dele não ter reagido bem. Então, entre os pacientes existe uma variação. Então, nem todo mundo vai ter a mesma resposta ao medicamento. Então, eu posso ter paciente que se curou, né, quando tomou o medicamento, mas eu posso ter paciente que não vai se curar, que vai talvez precisar de alguma outra intervenção para melhorar o quadro dele. Então, cada paciente pode reagir ou de maneira satisfatória ou não satisfatória. Se esse medicamento, por exemplo, é um medicamento para diabetes, por exemplo, cada paciente pode reagir ter uma redução diferente do nível de glicose. Então, pode ter paciente que a glicose reduz em 10 miligramas por litro cúbico e pode ter paciente que reduz em 30. Pode ter paciente que reduz em 29. Pode ter paciente que não reduziu em nada o nível de glicose. Pode ter paciente que até aumentou, em um caso mais extremo. Então, cada paciente vai ter uma resposta diferente ao medicamento. Então, se eu tentar associar esse exemplo do paciente com o lançamento de uma moeda ou um dado, é como se cada lançamento de uma moeda ou cada lançamento de um dado fosse um paciente. Cada lançamento é o resultado de um paciente. Então, vai ter paciente que reage bem, tem paciente que reage não tão bem, né? Tem uns que reagem mais ou menos bem, tem uns que não reagem nem um pouco, e pode ter os que pioram. Outro exemplo é a proporção de indivíduos curados após um procedimento cirúrgico. Então, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia delicada, geralmente o médico fala: olha, essa cirurgia aqui é tão delicada que a chance da pessoa sobreviver é de 30%, por exemplo. A chance da pessoa sobreviver é 20%. De onde que ele tirou esse 20%? De onde que ele tirou esse número? Ele tirou exatamente das observações passadas. Ele pegou o histórico de todos os pacientes que foram submetidos a essa cirurgia e aí contou a proporção. No passado, a gente teve 200 pessoas que fizeram essa cirurgia e aí ele contou a proporção. Então, essa chance que ele dá de sobrevivência do indivíduo é baseado no histórico. Então, cada indivíduo pode ter uma chance maior ou menor de ter o sucesso. Então, cada indivíduo vai ter um resultado diferente. Então, qualquer variável que você pergunta que pode ter diferença entre os resultados é um fenômeno probabilístico. Então, por exemplo, se eu perguntar para a pessoa, qual é o estado civil seu, por exemplo? Então, eu não sei qual vai ser o resultado que você vai me dar. Eu sei que existem alguns resultados possíveis, mas cada indivíduo pode me dar um resultado diferente. Então, qualquer questionário que eu faça que tenha várias perguntas, ou a pessoa vai escrever lá um número, por exemplo, a pessoa vai escrever a idade, qualquer uma dessas perguntas é um fenômeno probabilístico, porque eu não sei necessariamente qual vai ser o resultado possível. Então,
sei lá, o único fenômeno determinístico, por exemplo, no questionário, seria perguntar se a pessoa é do planeta Terra. Você é do planeta Terra? Aí todo mundo vai responder a mesma coisa, né? Vai responder que sim. Então, nesse caso, não é um fenômeno probabilístico, porque eu sei que todas as pessoas que vão responder aquele questionário são do planeta Terra. Então, só nesse caso extremo, né, que não seria um fenômeno probabilístico. Então, por exemplo, algumas outras coisas, por exemplo, da física, fenômenos da física também não são probabilísticos. Então, se eu jogo uma maçã e calculo o tempo que a maçã vai levar para chegar ao chão, eu sei exatamente o tempo pela lei da gravidade. É um fenômeno que eu sei o resultado. Então, pode ser que a maçã demore mais para chegar ao chão? Não, ela sempre vai chegar no mesmo tempo, porque aquilo é um fenômeno físico e não é um fenômeno, é chamado fenômeno determinístico. Eu sei qual é o resultado que vai ocorrer. Então, nesse caso, é um fenômeno determinístico. Esses fenômenos físicos aí são determinísticos. Mas o que a gente vai trabalhar na disciplina, e até na área de vocês, serão fenômenos probabilísticos, porque vocês vão trabalhar, por exemplo, com pacientes, com pessoas. Então, vocês querem conhecer o comportamento dessas pessoas, o comportamento dessa população, daquele grupo de indivíduos. E cada indivíduo tem uma variação entre um e outro, né? Na pergunta que vocês vão fazer para eles. Então, basicamente, né, se vocês fossem trabalhar com fenômenos determinísticos, que é o exemplo da maçã, por exemplo, não precisaria da estatística, mas vocês com certeza vão trabalhar com fenômenos probabilísticos. Bom, então cada fenômeno probabilístico tem características particulares, e aí a gente pode sugerir modelos probabilísticos para prever os possíveis comportamentos. Então, para cada tipo de fenômeno probabilístico, eu vou ter respostas diferentes. Então, por exemplo, se eu perguntar se a pessoa fuma ou não fuma, então nesse caso tem duas respostas possíveis: ou fuma ou não fuma. Vamos supor que eu vou perguntar qual é o nível de colesterol da pessoa. Aí já vai ter bem mais respostas possíveis. Então, a pessoa pode ter um colesterol 140, 139, 220. Então, existem muito mais resultados possíveis. Então, para cada pergunta que eu faço, eu tenho um tipo de resposta diferente. Então, a gente vai ter que tratar esse tipo de resposta de um jeito diferente. Então, eu tenho que saber qual tipo de resposta que a pergunta pode fornecer, né, para que eu possa fazer a análise desses resultados. Por isso que é muito importante a etapa de formular o questionário. Quando você vai fazer um trabalho e tem lá os seus objetivos, você tem que elaborar o questionário ou elaborar o procedimento de medição, se você for medir alguma característica física do indivíduo, de tal maneira que a resposta que eu tenha naquele questionário possa responder aquilo que está nos meus objetivos. Então eu tenho que definir muito bem quais são os objetivos e fazer um questionário. Na hora de fazer o questionário, ver se aquele questionário vai poder responder aquilo que está no objetivo do meu trabalho. Então, se eu for coletar um tipo de resposta que não me interessa com o objetivo, eu não vou conseguir fazer a análise e não vou conseguir também chegar à conclusão que eu preciso. Então, por isso que é importante a etapa do questionário, ela é muito importante para isso, né? Ela é muito importante para já para antever, né? Se as respostas que eu tiver no questionário vai responder aquilo que eu estou querendo provar. Bom, então cada fenômeno, deixa eu voltar aqui na tela cheia, cada cada fenômeno, a primeira coisa que todo mundo vai ter que fazer é realizar uma coleta de dados da população. Então, para estudar o fenômeno, primeiro é realizar uma coleta de dados de uma população. A primeira coisa importante é definir o que é população. Então, isso aqui é um conceito muito importante. É definir o que é a população. Então, eu tenho que coletar. O que vocês vão fazer basicamente é coletar. Então, vocês vão elaborar o questionário. A etapa seguinte seria
aplicar esse questionário a um grupo de indivíduos. Agora, em qual grupo de indivíduos vocês vão aplicar o questionário? Então, esse grupo de indivíduos ele vem de qual população? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é definir o que é a população. Afinal, o que seria isso? Bom, então a população seria todos os elementos ou resultados sob investigação. Então, seria todos os indivíduos que estão naquele escopo do objetivo do meu trabalho. Mais popularmente conhecida como público-alvo, né? Acho que a definição assim mais simples de população seria dizer que é o público-alvo. Então, você está estudando que tipo de pessoas? É todo mundo ou não? É um tipo de pessoa específico? Então, por exemplo, eu vou avaliar possíveis fatores. Peguei três exemplos aqui bem simples de entender, de como eu vou escolher o meu público-alvo. Bom, então o primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo seria avaliar fatores que geram risco na gravidez, por exemplo. Então, eu vou fazer um questionário para verificar os fatores que geram risco na gravidez. Então, vou colocar lá, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, se a pessoa fuma, se a pessoa faz atividade física, onde que ela mora, se ela pega transporte público. Posso colocar várias perguntas que vão me responder isso que eu quero, né? Os fatores que geram riscos na gravidez. Mas eu vou aplicar esse questionário para que tipo de pessoas? Então, olha só, essa palavra aqui já me diz. Então, eu só posso aplicar esse questionário em mulheres grávidas. Então, eu não posso pegar o questionário e aplicar por exemplo, sei lá, tem uma pessoa passando na rua e um homem passando na rua, eu não vou dar o questionário para ele responder. Não me interessa o, o que ele vai responder naquele questionário, porque não é meu público-alvo. Eu não vou pegar sei lá, qualquer outra pessoa que não esteja qualquer outra pessoa que não seja o grupo mulher grávida, não vou utilizar ele para aplicar o questionário. Eu vou perder o meu questionário, porque eu quero saber os fatores que geram risco na gravidez. Então, nesse caso, só faz sentido eu aplicar o questionário para mulheres que estão grávidas. Então, o meu público-alvo vai ser esse, né, nesse tipo de estudo. No segundo exemplo que eu coloquei aqui, o experimento de um novo medicamento contra a AIDS. Então, vamos supor que eu estou experimentando um novo coquetel para AIDS, por exemplo, que melhora os efeitos aí, na verdade, diminua os efeitos do HIV. Então, meu público-alvo está aqui, ó. Então, também não faz sentido eu aplicar um medicamento para uma pessoa que não tem HIV. Então, esse medicamento não vai ter efeito nenhum. Então, não vai responder a minha pergunta. Então, nesse caso, o meu público-alvo são as pessoas com HIV. Eu vou aplicar esse tratamento para um grupo de pessoas que tem HIV. O terceiro exemplo aqui é experimento de um medicamento para combater a obesidade infantil. Então, aqui, ó, lá no final está a resposta do público-alvo. Então, nossa população, eu quero investigar um medicamento para combater obesidade infantil. Então, no caso, o meu grupo-alvo em que eu vou fazer a pesquisa seriam as crianças, né, que tenham obesidade. Então, seriam só as crianças e só as crianças obesas. Então, se eu pegar, por exemplo, um adulto obeso, não interessa se aquele medicamento faz efeito, né? Então, o medicamento fazer efeito no adulto obeso não me interessa aqui porque não é o objetivo do meu trabalho aqui. Então, o medicamento eu quero um medicamento para crianças obesas. Então, não posso pegar nem um adulto obeso nem uma criança que não é obesa. Uma criança que está num peso normal também não me interessa aqui. Então, o medicamento ele só serve para. Então, esse medicamento aqui só serve para crianças obesas, né? Então, eu só vou aplicar ele para. Vou pegar um grupo de crianças que tem um nível de obesidade, não sei qual nível, aí quem vai fazer o estudo que vai determinar qual o nível de obesidade que vai servir esse medicamento. Eu vou pegar um grupo de crianças e vou aplicar esse medicamento para ver se tem efeito. Então, a população sempre vai ser o meu público-alvo, sempre vai ser aquele grupo de pessoas que eu estou interessado em verificar o comportamento, verificar
quais fatores que influenciam naquele grupo, ou quais medicamentos ou procedimentos que podem melhorar a condição de vida daquele grupo. Então, a população sempre vai ser o público-alvo. Bom, outra questão importante também é a coleta de dados. Como é que eu faço para coletar os dados daquela população? Então, basicamente, existem duas maneiras de a gente fazer essa coleta de dados. O primeiro tipo é o censo. Então, o que consiste o censo? O censo consiste em pegar todos os indivíduos da população e realizar a medição. Então, eu pego a população toda, ou seja, eu pego o meu público-alvo todo e faço a medição ou aplico o questionário naquele grupo, ou aplico o medicamento naquele grupo todo, toda a população. Porém, isso é inviável. Fazer um censo para a área de saúde, área biológica, é uma coisa inviável, né? Porque custa muito tempo e muito dinheiro. Então, se eu for aplicar um medicamento para milhões de pessoas que têm aquela característica, não acabou o dinheiro, né? Não tem, teria que ter dinheiro para muitos medicamentos, é inviável. Até o tempo também, né? Para eu conseguir achar todas as pessoas que têm aquela característica vai levar meses, né? Ou até anos também, vai demorar muito para eu coletar ter esses resultados. O que a gente faz o que a gente faz sempre, ou quase sempre, né, em 99% dos casos, seria uma amostra. Então, o que significa a amostra? A amostra significa pegar uma pequena parcela da população para realizar a medição. Então, o que a gente faz é pegar um grupo de pessoas da população e fazer a medição, aplicar o questionário naquele grupo. Então, o que a gente faz é fazer fazer a amostra e não pegar a população toda. Bom, então eu tenho que tomar uns cuidados antes de fazer a amostra. Então, eu vou fazer aqui um desenho para ajudar a entender. Então vamos supor que aqui eu tenho o meu grupo, a população toda. Vamos supor que esse meu conjunto aqui é a população. Então aqui eu tenho a população. Então vamos supor lá que eu tenho lá os indivíduos. Cada ponto aqui é um indivíduo, então eu tenho lá milhares, né? Teria que fazer milhares de pontinhos, não vou fazer aqui por causa do tempo. Então o que significa o censo? O censo significa medir todo mundo. Então, cada pontinho desse eu vou fazer a medição, vou aplicar o tratamento. Mas imagine milhões de pontinhos aqui. Cada pontinho eu vou ter que medir ou aplicar o medicamento. Então, eu vou ter a medida lá. Vou ter a minha medida, o resultado. Então, esse resultado aqui vai me levar muito tempo. Se eu for medir. Então, aqui eu vou ter muito tempo. Então, maior vai ser o tempo, né? E maior também vai ser o dinheiro. Isso aqui vai gastar muito tempo e dinheiro. Vou colocar 3 cifrões aqui, que geralmente eles colocam muitos cifrões para dizer que é muito dinheiro. Então, o que a gente faz é a amostra. Então, o que a gente faz é coletar, pegar um grupo menor aqui de indivíduos. Então, eu vou pegar um grupo menor de indivíduos e vou fazer a medição nesse grupo menor. Então, sei lá, vou pegar um grupo menor, não sei quanto que é exatamente, mas o que a gente faz é, na amostra, aqui, né? Então eu vou ter lá os meus pontinhos selecionados. Então eu vou medir só a amostra. Então eu vou medir ou aplicar o questionário nessa amostra. Então eu vou medir. Então eu vou ter lá o resultado. O resultado da amostra. Então esse resultado da amostra, a grande vantagem é que ele tem um menor tempo. Eu consigo coletar os indivíduos da amostra num tempo menor e eu consigo e o dinheiro gasto também vai ser menor. Então,
Vou até colocar menos cifrão aqui, vou colocar só um cifrão para dizer pronto, o dinheiro vai ser menor. Então, o ideal é que eu faça a amostra. Então, em vez de entrevistar ou medir milhões de indivíduos, eu pego ou umas centenas ou alguns milhares de indivíduos. Então, sei lá, em vez de entrevistar 1 milhão de indivíduos, eu posso entrevistar 400, 500. Então, eu vou ter um resultado para aqueles indivíduos lá. E esses indivíduos da amostra, a grande pergunta que eu tenho aqui também quando a gente vai fazer a amostra será que esse resultado da amostra vai representar bem a população? Então, quando a pessoa faz pesquisa eleitoral, né, muita gente critica, né? Eu tenho 100 milhões de eleitores, mas aí com 2.000 pessoas eu vou tirar a conclusão, 2.000 pessoas representam aquilo que pensa os 100 milhões? Então, pode representar. Então, desde que essa amostra siga alguns critérios. Então, se ela seguir alguns critérios, mesmo a amostra sendo bem menor que a população, ela pode representar bem a população como um todo. Então, o ideal é que a amostra seja feita de maneira aleatória. Então, essa palavra aleatória é muito importante. Então, o que significa isso? Todos os indivíduos da população têm a mesma probabilidade de ser sorteado. Então, o que eu tenho que fazer basicamente é tentar eliminar qualquer tipo de viés da amostra. Então, por exemplo, se eu estou medindo pacientes obesidade infantil, por exemplo, então eu quero verificar o comportamento das crianças com obesidade infantil. Eu quero aplicar um medicamento que eu estou testando e quero comparar com outro medicamento que já existe, por exemplo. Então eu não posso, da minha cabeça, assim, eu vou pegar as crianças que não estão tão obesas e vou jogar no meu tratamento, e vou pegar as crianças que estão bem mais obesas e jogar no outro. Então aí eu tô tirando a aleatoriedade no meu experimento. Ou, por exemplo, eu quero verificar uma pesquisa de opinião para pessoas daqui de Teresina, por exemplo. Então eu não posso ir lá só num determinado bairro e fazer o questionário só naquele bairro, porque pode ser que aquele bairro as pessoas tenham, em média, uma opinião diferente de pessoas com outro bairro. Então, se o meu público-alvo são as pessoas da cidade como um todo, eu tenho que pegar a gente de toda a cidade. Então, eu tenho que tirar qualquer tipo de efeito. Então, o ideal é que a escolha seja feita de maneira aleatória. Então, basicamente, se eu tenho a minha população aqui, então essa aqui é a minha população. O ideal é que eu faça um sorteio aqui dos indivíduos que eu vou pegar para fazer parte da amostra. Então, eu não posso fazer o seguinte: eu vou escolher esse grupinho aqui. Eu vou escolher esse grupinho e vou pegar esse grupinho para fazer parte da amostra. Então, isso não é correto. Eu fazer uma escolha pessoal, utilizar um critério pessoal para escolher quem vai fazer parte da amostra. Então, o ideal é que a amostra seja feita de maneira aleatória, porque eu quero que a amostra represente aquilo que acontece na população. Então, para a amostra representar da melhor maneira possível aquilo que acontece na população, eu tenho que escolher ela de maneira aleatória. Então é que nem. E ela vai representar aquilo que acontece na população? Vai. Ela vai representar bem, por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que eu quero verificar, por exemplo. Vamos supor que eu quero verificar a proporção de pessoas que votam no candidato A. Então, proporção de pessoas que votam em A. Eu não sei qual é a proporção da população, mas vamos supor que se eu soubesse, por exemplo, se hipoteticamente eu soubesse que aqui na população eu tenho 70% de pessoas que votam naquele candidato A, o que acontece? Se eu sortear aleatoriamente 10 indivíduos, 100 indivíduos, por exemplo, se eu sortear 100 indivíduos, o que vai acontecer? Esse indivíduo que eu sorteei aqui, ele tem uma chance maior, dele ter de votar no candidato A. Cada indivíduo aqui tem uma chance de 70% de votar no candidato A e 30% de não votar. Então, se eu sorteio cada indivíduo aqui, eu espero que
a maioria dos indivíduos que eu peguei sejam indivíduos que vão votar no candidato A. Eu tenho mais chance de sortear indivíduos que votam no candidato A do que indivíduos que não votam. Por quê? Porque lá nesse meu grupo aqui, eu tenho mais gente que vota no candidato A. Então, na hora de eu fazer o sorteio, eu tenho mais chance de pegar, entre 100 indivíduos, eu tenho mais chance de pegar indivíduos que votam no candidato A. E quão maior é essa chance? Essa chance é em torno de 70%. Então, se eu sortear, por exemplo, 100 indivíduos dessa população, eu espero que na minha amostra ali, em vermelho, eu tenha algo em torno de 70 indivíduos que votam no candidato A. Não necessariamente vai ser 70, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque cada sorteio eu posso dar azar de ter saído um pouco mais ou um pouco menos, mas eu espero que em média saia algo em torno de 70 indivíduos. Então, quando eu faço um sorteio da amostra, eu vou pegar mais gente que tem a característica mais frequente na população. É esperado que aconteça isso. Então, embora a amostra não é exatamente o resultado da população, eu espero que seja algo próximo daquilo que acontece na população. Então, é por isso que tem, por exemplo, que vocês veem, por exemplo, em pesquisa eleitoral, a margem de erro. Né? A margem de erro é exatamente essa variação que pode existir entre a amostra e a população, mas eu espero que essa margem de erro não seja muito grande, pode ser um pouquinho para mais ou para menos. Então, qualquer fenômeno probabilístico pode acontecer isso, né? Pode ter uma variação um pouquinho para mais ou para menos entre a amostra e a população, mas eu espero que, se a amostra foi feita de maneira aleatória, ela vai representar alguma coisa próxima do que acontece na população. Eu não sei o que acontece na população, é para isso que eu coleto a amostra. Então a amostra vai me dar mais ou menos uma evidência daquilo que pode estar acontecendo na população. Bom, então continuando aqui a amostra e censo, então qual que seria a vantagem do censo e da amostra? Então o censo seria entrevistar todo mundo. A vantagem da amostra eu já falei, né? É o menor custo e tempo operacional. O censo ele dá o resultado exato da população, sem aquela margem de erro. O resultado do censo, se eu medir todo mundo, o resultado é aquele ponto final. Não tem variação para mais e para menos. Porém, né, o censo tem um problema de ter um custo muito grande, né, e eu ter que entrevistar todo mundo, o que na área de vocês é praticamente inviável. Né? Então, o que vocês vão utilizar é a amostra. Então o censo ele vale para algumas situações específicas, né? Então geralmente o censo eu posso utilizar, por exemplo, se a população é uma população pequena. Então se o grupo populacional vamos supor que eu quero entrevistar, eu quero perguntar se as pessoas são a favor ou contra uma obra no condomínio. Vamos colocar uma piscina aqui no condomínio, se é a favor ou é contra. Então nesse caso a população são as pessoas do condomínio, que é uma população pequena. Então, nesse caso, daria para fazer o censo, né? Daria para fazer um censo, por exemplo, na universidade, perguntar se os professores são a favor ou contra uma determinada obra, uma determinada, sei lá, alguma decisão assim polêmica, né? Então eu posso consultar todos os professores, posso fazer o censo dos professores com relação àquela opinião. Então é fácil, né, eu ter acesso a todos os professores e fazer o questionário com todos eles. Né? Até pelo SIGA daria para fazer isso. Até com os alunos daria para fazer um censo socioeconômico, por exemplo. Né? Então eu posso criar um questionário no SIGA e aí colocar lá para que todos os alunos possam responder. Então nesse caso eu consigo ter o resultado do meu público-alvo todo, né, que seriam os alunos da universidade ou os professores da universidade. Mas na maioria das situações, né, como eu quero medir algum comportamento de um grupo maior, né, por exemplo, o grupo da cidade ou o grupo do estado, ou até mesmo a população do país como um todo, aí fica difícil aplicar o censo. Então, o ideal seria fazer a amostra, né? Que vai ser muito mais rápido eu extrair a informação da amostra e muito mais barato do que o censo.
Bom, uma outra definição importante é o experimento aleatório. Então, eu vou fazer um experimento, né? E eu vou ter os resultados possíveis. Então, cada fenômeno probabilístico, ele é um experimento aleatório. Então, o que que significa isso? Se eu repetir esse experimento diversas vezes, ele pode produzir resultados diferentes. E aí uma definição muito importante seria o espaço amostral. Cada fenômeno probabilístico vai ter um espaço amostral. O espaço amostral, geralmente eu denomino, geralmente os livros, né, de estatística denominam por uma letra maiúscula S, geralmente é o conjunto de todos os resultados possíveis daquele experimento. Então, eu determino um conjunto de valores que são os resultados que podem acontecer naquele experimento, ou naquela pergunta que eu faço para o indivíduo, ou na medição que eu faço do indivíduo. Então, por exemplo, vamos pensar assim, lançamento de uma moeda. Então, o lançamento de uma moeda é o caso mais simples, onde eu só tenho dois resultados possíveis, que é cara e coroa. Então, eu denomino por S, né? C, eu vou chamar de cara, por exemplo, e K vou chamar de coroa. Eu posso aumentar ainda mais, né? No caso do lançamento de um dado, eu tenho 6 resultados possíveis. Um outro exemplo seria a cor dos olhos de uma pessoa. Se eu perguntar, se for verificar qual é a cor dos olhos de cada pessoa, então eu vou ter mais de dois resultados possíveis, né? Azul, verde, castanho, preto. Aí eu não lembro se tem outro tipo de olho, né? Mas é um número maior do que cara ou coroa, né? Geralmente são, sei lá, 7 resultados possíveis de cor de olhos, não sei. Aí tem que ver algum especialista aí da área, né, que vai saber, né, quantos tipos de cor de olhos que existem. Um outro exemplo de resultados possíveis é quando eu pergunto o grau de escolaridade. Então, o grau de escolaridade, o número de resultados possíveis depende muito de como eu faço a pergunta, né? Então, nesse caso aqui, do jeito que eu faço a pergunta, eu tenho 5 níveis diferentes, que é básico, médio, superior, mestrado e doutorado. Mas só que outra pessoa pode elaborar o questionário com mais níveis, pode inserir mais categorias, né? Eu posso colocar superior incompleto, mestrado incompleto, posso colocar ensino médio incompleto, posso colocar lá na frente pós-doutorado. Então depende muito de como eu faço o questionário, né? Das opções que eu coloco lá para a pessoa marcar. Um outro tipo de exemplo com resultados possíveis é, por exemplo, o número de pessoas que dão entrada em um hospital. Então, vamos supor que o hospital quer saber mais ou menos quantas pessoas chegam lá por hora para saber quantos médicos ela precisa ter em cada momento do dia. Então, o número de pessoas que podem chegar no hospital por hora pode ser que não chegue ninguém, né? Ótimo. O melhor dos cenários é que não chegasse ninguém, que ninguém ficasse doente, né, naquela hora. Mas pode ser que chegue uma, pode ser que chegue duas, três, quatro, pode ser que uma hora chegue 50 pessoas, pode ser que chegue 51. Então, nesse caso, o espaço amostral são todos os números inteiros, né? Do zero até. Nesse caso, quando eu coloco 3 pontinhos aqui, é porque eu não sei qual é o número máximo, né? Não dá para eu fixar qual é o número máximo de pessoas que vai chegar no hospital por hora. Pode ser 50? Pode. Pode ser 51? Pode. Pode ser 100? Pode. Pode ser 101? Também. Então não dá para eu fixar qual é o número máximo. Então nesse caso eu coloco 3 pontinhos, né? Em algumas situações dá para dizer qual é o número máximo. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, em 20 pessoas, quantos que vão ter uma determinada doença? Em 20 pessoas, quantos que vão ter câncer, por exemplo? Então, nesse caso, em 20 pessoas, o número máximo de pessoas que podem ter câncer é 20, porque eu só estou olhando aquelas 20 pessoas, e o número mínimo é zero. Então, nesse exemplo, né, que eu falei agora, dá para ter um número máximo, mas aqui não. Então, os resultados possíveis, eu não sei qual é o máximo de resultados possíveis. Uma outra situação aqui, que são essas duas de baixo, seria quando os resultados possíveis estão dentro de um intervalo, não necessariamente é um número inteiro. Então, por exemplo, o tempo de melhora ao medicamento. Então, vamos supor que é o quanto tempo a pessoa demorou, né, para melhorar para dor de cabeça, por exemplo. A pessoa tomou um remédio lá para dor de cabeça, né, em quantos minutos ela começou a sentir o efeito positivo do medicamento. Então, pode ser qualquer tempo maior que zero, né? Então eu coloco o x aqui, que é o tempo,
tal que o tempo é maior que zero. Então, poderia ser 10 minutos? Pode. Pode ser 11 minutos? Pode. Pode ser 10 minutos e meio? Pode também. Então, nesse caso aqui, não dá para fazer que nem eu fiz ali no exemplo anterior, né? Colocar o tempo, 0, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e assim por diante. Então não dá para fazer isso, por quê? Porque pode ser que a pessoa demorou 1 minuto e meio. Pode ser que a pessoa demorou 10 minutos e ponto 7, né? 10 minutos e algum tantos segundos, por exemplo. Então o tempo geralmente é uma variável que está dentro de um intervalo, não é um número inteiro. Não é que nem o número de pessoas, onde o número de pessoas sempre vai ser um número inteiro, né? Não tem como chegar, por exemplo, naquela hora, 3 pessoas e meia no hospital. Naquela hora chegou 4,7 pessoas no hospital. Isso aí não existe, não dá para separar a pessoa em casa decimal. Então, enquanto o tempo dá para separar em casa decimal. Então, eu tenho que descrever os resultados possíveis através de um intervalo. E um outro exemplo que eu posso usar um intervalo seria a temperatura de uma cidade, né? A temperatura também está no intervalo. A única coisa que muda aqui é que os valores possíveis, eles não necessariamente são maiores que zero, né? Então, quando eu coloco x pertence aos números reais, eu estou dizendo que a temperatura pode ser negativa também, não necessariamente vai ser positiva. Então, é lógico, em Teresina nunca, né? Que a temperatura vai ser negativa, né? Mas em algumas cidades pode acontecer. Se eu estou olhando, por exemplo, a temperatura em Chicago, é, é possível que a temperatura seja negativa. Pode acontecer de ser menos 10,7, menos 8,3. Então, se for uma cidade assim que geralmente é muito frio, né? Geralmente as cidades do hemisfério norte, né? É bem comum que a temperatura seja positiva. Então, eu defino aqui que a temperatura pode ser qualquer valor dentro do intervalo, seja ele um intervalo positivo ou negativo. Então, o espaço amostral, né, sempre é o conjunto dos resultados possíveis. Bom, então eu vou deixar aqui alguns exercícios. Então, o primeiro grupo de exercícios aqui que eu vou passar para vocês é para vocês treinarem o conhecimento, né, verificar se vocês entenderam um pouco dessa aula, né? Eu explico um pouco rápido aqui, né? Como é uma aula gravada, eu explico um pouco rápido. Eu até recomendo, né, que vocês durante a gravação, né, a, a gravação da aula, vocês possam voltar ao vídeo, assistir de novo. Se em algum momento vocês tiverem maior dúvida, vocês voltem o vídeo, né? Tem aquelas opções lá de voltar 10 segundos, 30 segundos. Então, aproveitar a vantagem da aula ser gravada, né? Não é? Então, é lógico que a aula presencial é melhor, mas a aula gravada tem essas opções de você voltar em algum trecho que você não entendeu. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem voltar aí. Então, aqui alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês treinarem, né? Não vou cobrar assim esses exercícios como não vou obrigar que entregue, né? Mas é mais para vocês treinarem esses exercícios. Aqui, né, tem então, primeira situação, né, vocês citarem alguma situação da área do curso ou do projeto que vocês têm, onde vocês podem utilizar a estatística. E depois citar um exemplo, né, da área sobre fenômenos probabilísticos. Determinísticos não, é que eu acho que na área de vocês, acho que tudo que vocês vão trabalhar vai ter respostas diferentes. Então eu vou riscar aqui. Então seriam só fenômenos probabilísticos. Em relação ao primeiro exercício, identificar a população e dizer como que vocês vão extrair a amostra dessa população. Então, no projeto de vocês, qual que seria o público-alvo, né, que vocês vão trabalhar e como é que vocês vão fazer para tirar uma amostra dessa população. E também identificar o espaço amostral, quais seriam os resultados possíveis, né, das variáveis que vocês vão coletar. Então, no projeto de vocês, quais seriam os resultados possíveis daquele experimento? Seria curado ou não curado? Seria uma medida dentro de um intervalo? Então, identificar o espaço amostral dos exemplos que vocês vão trabalhar.
Aqui há alguns exercícios também para verificar se vocês entenderam aí a aula. Para cada afirmação, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, e tentar justificar, né, a afirmação. Então, eu coloquei aqui cinco afirmações, né? Vocês vão dizer se, se é verdadeiro ou falso, e aí vocês vão justificar se é verdadeiro ou se é falso. E aqui também mais eu coloco quatro variáveis aqui, e aí vocês vão identificar o espaço amostral e a população. Então aqui é mais para vocês identificarem, né, quais seriam os resultados possíveis de cada um desses quatro experimentos, né? E qual é a população, qual é o público-alvo de cada uma dessas variáveis aqui. Bom, então é isso, eu vou encerrar essa primeira aula.